Olá, queridos, que a paz, que excede todo entendimento, esteja sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família, em o nome de Jesus. Seja bem-vindo, nós estamos na nossa 7ª aula da Escola Fundamental. O texto base da nossa aula encontra-se no livro de Filipenses, capítulo 4 e o verso 6. Leiamos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amados, nós vamos trabalhar com 4 definições nessa nossa aula e que durante toda a explicação, essas definições são de suma importância, tá bom? Então acompanhe comigo. A primeira definição que nós vamos estar estudando agora é a definição de preocupação. O que é a preocupação? A preocupação é o pensamento exaustivo que gera um estado de tensão. Então, para que nós possamos entender o que é a preocupação, é de muita importância a gente entender que a preocupação é mental, é algo mental. E na nossa mente, quando nós estamos pensando em um determinado problema de modo exaustivo, ou seja, de modo constante, você pensa, até que há um desgaste na sua mente, até que há uma exaustão, ali representa a preocupação. E a preocupação, ela vai gerar no nosso corpo uma tensão muito grande. Você vai sentir o seu corpo tenso, não vai estar relaxado, certo? Então, essa é a primeira definição. A segunda definição é a definição de incerteza. O que é a incerteza? A incerteza é a ausência de determinação, a incapacidade de decidir. Então, a incerteza é naquele momento em que você não consegue tomar uma decisão. A incerteza é quando você tem 2 ou mais opções e você não consegue se decidir. Certo? Isso é a incerteza. A nossa terceira definição é a definição de ansioso. O que é o ansioso? O ansioso é aquele que tem uma preocupação demasiada pelo futuro. O ansioso é aquele que tem uma preocupação demasiada pelo futuro. Ou seja, como nós entendemos o que é a preocupação, nós agora entendemos o que é o ansioso. Se preocupação é pensamentos exaustivos, o ansioso ele tem em sua mente um pensamento exaustivo pelo futuro. Então, o que ocupa a sua mente é um pensamento, ou seja, são pensamentos pelo seu futuro. Como será o seu futuro? Quais as consequências do seu futuro? Então, ele tem essa preocupação muito grande, ele pensa muito sobre o seu futuro a um ponto de ficar com o seu corpo tenso. E ele perde na sua vida toda a tranquilidade. Porque uma pessoa tensa é uma pessoa que não vai ter uma ação para a vida, uma ação para as coisas de um modo tranquilo, certo? Vamos para a 4ª definição. A 4ª definição é o inquieto. O inquieto é aquele que está agitado pelas incertezas. Agora que nós entendemos o que é uma incerteza, agora nós vamos ver que o agitado é aquela pessoa o inquieto é aquela pessoa que está agitado pela incerteza. O fato da pessoa estar agitada é uma pessoa que não tem a capacidade de tomar uma decisão. Então, queridos, todas as vezes que você não toma uma decisão, o seu coração começa a ficar agitado.
As suas emoções começam a ficar turbulentas. Falta de decisão, ou seja, de fazer uma escolha. A falta de você fazer uma escolha faz com que você fique descontrolado, sem saber o que fazer, em uma agitação muito grande, certo? Então isso é o inquieto. Agora nós vamos entrar exatamente no nosso estudo dentro dos temas. Com base nessas definições, nós vamos compreender muito bem todos esses textos que nós vamos estar estudando agora. Então, o primeiro texto encontra-se no livro de Tiago, capítulo 1 e o verso de número 6. Leiamos. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É importante nós entendermos que uma pessoa que duvida é uma pessoa inquieta. A pessoa que duvida é uma pessoa que está incapaz de tomar decisão. É uma pessoa que é incapaz de fazer uma escolha. Então, a dúvida, ela produz a inquietação. A dúvida, ela produz a inquietação. E a inquietação vai produzir uma preocupação exaustiva. Então, siga comigo esse processo. Primeiro, há uma falta de decisão. Quando você não toma uma decisão, ali se estabelece a dúvida. E aonde se estabelece a dúvida, agora se estabelece a inquietação. E a inquietação vai produzir a preocupação. E nós entendemos que a preocupação, ela está inserida dentro da ansiedade. Ela está inserida dentro da ansiedade. Com essa compreensão, nós entendemos o que esse versículo ele está dizendo. Nós precisamos entender que a dúvida, ela nos faz refém do vento. Porque o versículo fala que aquele que duvida é como a onda do mar, agitada pelos ventos. E o que é os ventos? Os ventos são as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida são os ventos. E a onda do mar, ela vai ou volta de acordo com o vento. A movimentação das ondas é de acordo com o vento. Então, uma pessoa que tem dúvida, que não tomou uma decisão, que não tem confiança, essa pessoa ela é levada de um lado para o outro de acordo com as circunstâncias da vida. Então, de acordo com que as circunstâncias elas vão mudando, essa pessoa também vai mudando. Se as circunstâncias estão bem, se está tudo bem, ela vai estar bem. Se as circunstâncias da vida estiverem maus, ela também vai estar mal. Ela vai se sentir mal. Então, a dúvida, além dela produzir essa inquietação, além dela gerar preocupação, a pessoa se torna refém das circunstâncias da vida. Ela se torna uma pessoa sendo levada de um lado para o outro, sem ter uma constância na sua vida, sem ter uma vida estável, sem ter uma vida fundamentada. Vamos continuar um pouco mais. É interessante nós entendermos que o versículo começa dizendo: peça, porém, com fé, sem duvidar. É importante nós entendermos que a fé, ela é a ausência de dúvida. Ou seja, aonde tem dúvida, não tem fé. Então, se houver fé em nós, significa que nós estamos tomando decisões e fazendo escolhas. Porque a fé é você tomar uma decisão, é você fazer uma escolha. Só que nós aprendemos a delegar as nossas escolhas. Por isso que nós precisamos tanto das opiniões das pessoas. Nós consultamos as opiniões. Você consultar as opiniões, isso é bom.
Agora, você depender das opiniões para você tomar a sua opinião, você não ter a sua opinião própria, ou seja, a sua decisão própria, isso é prejudicial para você, porque você vai ouvir muitos e isso vai trazer uma confusão para sua mente. Você tem a capacidade, nós vamos ver nessa aula, através da inspiração do Espírito, a tomar decisões corretas. Você tomar decisões corretas. Então, a fé é a execução de uma decisão. Então, você pode perguntar, Tiago, o que é a fé? A fé, ela é a certeza. E certeza, é importante você entender, que certeza é a ausência de dúvida. Certeza é a ausência de dúvida. Só que nós achamos, e pela ciência nós queremos que a ausência de dúvida seja por uma comprovação científica, mas não. A ausência de dúvida é uma escolha. Todas as vezes que você faz uma escolha, você está dizendo, olha, para isso daqui eu rejeito e para isso daqui eu aceito. Então, uma decisão, ela requer uma perda. Exatamente. Uma decisão, ela requer uma perda. Todas as vezes que você decide alguma coisa, a partir daquele momento, você perdeu algo e ganhou algo. A decisão, ela gera isso. É por isso que é tão difícil para nós tomarmos decisões e fazermos escolhas. Porque todas as vezes que nós tomamos uma decisão, nós estamos agindo com fé. Só que a fé, ela é uma decisão baseada naquilo que não se vê, mas naquilo que se acredita sem ver. Então, por isso que a fé é diferente. Porque se você faz uma escolha baseadas em dados científicos, baseada em informações técnicas, isso é bom. Mas isso não é fé. Isso não é fé. Isso é uma decisão que não está vinculada com a fé. A fé, para se completar, ela precisa ser uma decisão aonde você não tem dados científicos, aonde você não tem informações técnicas, você tem apenas a sua fé, a sua certeza, uma convicção que ninguém consegue explicar, uma decisão que ninguém consegue explicar, que você tomou sem explicação, ou seja, aquilo você não pode explicar. A fé, a manifestação da fé é uma escolha que nós fazemos, uma decisão que nós fazemos, que não está vinculada ao que é natural. Não está vinculada. Toda manifestação da fé está vinculada a algo que é espiritual, ou seja, que o que é espiritual nós não podemos definir isso como algo concreto. O que é espiritual não é algo concreto, ou seja, visto, palpável, não é. É algo que veio ao seu espírito e você decidiu. Amém? Vamos continuar. Então, o que acontece? Quando você tem fé, a partir desse momento, a dúvida sai do seu coração e ali se estabelece a confiança. Ali se estabelece a confiança. Por isso que é importante nós entendermos uma coisa. Aonde eu estou colocando a minha fé? Aonde eu estou colocando as minhas expectativas e a minha esperança? Como nós descobrimos isso? Nós descobrimos isso quando nós identificamos em quem está a nossa confiança. Se a nossa confiança estiver em Deus, isso vai refletir o quê? O local da nossa fé. Se a nossa confiança está no mundo, isso vai refletir a nossa fé está no mundo. Então, aonde estiver a minha confiança, ali estará a minha fé. Agora nós vamos nos aprofundar mais um pouco no texto de Salmos, capítulo 20 e o verso 7. O Salmo 20 e o verso 7 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. É interessante porque o salmista, ele explica exatamente onde está a confiança dele.
Ele está dizendo, olha, ou eu confio naquilo que é natural, visto, perceptível, ou eu confio naquilo que é espiritual, é intangível, é imperceptível. Então, se eu confio em Deus, eu estou confiando em algo que é imperceptível, é uma esperança em algo que eu não posso ver. Se eu confio naquilo que eu posso ver, aquilo não é fé. Aquilo não é fé. A fé, ela está em Deus. É por isso que nós não podemos entendermos a fé vinculada às coisas humanas. A fé nunca se manifesta nas coisas humanas. A fé, ela sempre se manifesta nas coisas espirituais. Ela sempre se manifesta nas coisas que nós não podemos comprovar cientificamente, que nossos olhos não podem ver. Vamos nos aprofundar mais um pouco, e aqui nós vamos entrar nessa compreensão no livro de Filipenses, capítulo 4, e o verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentei seus pedidos a Deus. Aqui nós entendemos, queridos, que as circunstâncias da vida, elas não podem produzir em nós pensamentos exaustivos. É isso que nós entendemos na definição, que o ansioso é aquele que tem pensamentos exaustivos, ou seja, uma preocupação pelo seu futuro, uma preocupação com o seu futuro ou com seus problemas. E aqui nós entendemos que esse versículo fala que para não andarmos ansiosos por coisa alguma, ou seja, nós não devemos ter pensamentos, ou seja, ocupar a nossa mente, ocupar os nossos pensamentos com o futuro, com o problema, não ocuparmos, por quê? Porque nós devemos destinar tudo isso, ou seja, nós devemos colocar toda a nossa expectativa e esperança em Deus. E quando ele fala que nós temos que estar em oração, em súplica e ações de graça, ele está nos ensinando a levar a nossa mente, a levar os nossos pensamentos para o Senhor. E ele está direcionando a nossa fé. Porque se a nossa fé, a nossa confiança estiver para o mundo, a fé não se manifesta. Mas se a nossa esperança, a nossa confiança estiver no Senhor, a fé se manifesta. Porque a manifestação da fé, ela é direcionada para onde está a nossa confiança. Mas a fé, se ela estiver direcionada com a confiança para aquilo que se vê, não é fé. A fé, ela é direcionada para aquilo que não se vê, e aí a fé se manifesta. E assim nós compreendemos que para que a manifestação da fé ocorra, é necessário que a nossa confiança esteja no Senhor, a nossa esperança esteja no Senhor. E com essa esperança e com essa expectativa nele, nós não andaremos mais ansiosos, preocupados, com a preocupação demasiada pelo futuro. Não viveremos mais com pensamentos que nos cansam, que nos deixam tenso. A tensão tira toda a liberdade, a tensão tira toda a fluidez da vida que o Senhor quer que tenhamos. Isso nós entregamos ao Senhor através da oração, através da súplica e das ações de graça. Porque isso nós estamos direcionando todos os nossos pensamentos, a nossa esperança e confiança ao Senhor. Continuando, nós vamos ver agora no verso 7, Filipenses capítulo 4, verso 7.